Já. Perfeito. Então vamos ver a questão 1 aqui, a gente pode ir vendo uma por uma. Tá. Daí, para uma primeira aula, eu acho interessante já tentar resolver problemas que tu tentou fazer e não conseguiu. Seja S pertencendo ao R ao R3. Isso aqui era um exame ou era uma prova específica? Qual é a diferença para o senhor? Não entendi. É que tipo, o exame pega a matéria do semestre todo, a prova normal é só de uma Isso, matéria específica. isso, matéria específica. Essa daí era referente ao módulo um, 2 e 1 e 2, que aí o 3, 4, 5 foi na segunda prova. Certo. O sólido entre os planos x1 e x2, sabendo que a área da sua seção transversal perpendicular ao eixo x e passando pelo ponto x, em que x pertence a 1, 2, é dada por, o volume desse sólido é, ahn, muito bem, né? O que nós temos aqui? Um problema onde a gente tem uma área, uma expressão para área, e essa área vai alterando-se mediante a, a altura do x aqui, né? É uma área bem estranha, uma expressão bem estranha, né? Mas Sim. dá para fazer, né? Dá para fazer, eu acho que dá para fazer. Vamos pegar essa questões. Bem, eu acho que seria melhor a gente fazer uma coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer prova, que é o seguinte: vamos ler um pouco de cada questão, e daí Aham, vamos pensar um pouco nelas, né? E daí depois a gente parte para que for mais fácil, pode ser? tá. Uhum, Então, nessa questão aqui, tu tem um sólido entre os planos, então meio que tu já tem a limitação dos x's. O x vai do 1 até o 2, uhum, né? E a área da seção transversal, ou seja, quando você pega o objeto e passa uma faca no meio dele, assim, você vê uma areazinha. É como se uhum. você pegasse uma fatia dele. Essa fatia depende do valor de x. Pode se imaginar, né? Pega, por exemplo, sei lá, eu não sei fazer um desenho aqui, mas, por exemplo, se tu faz um cone, um paraboloide, Aham, né? Se tu pega uma fatia dele aqui embaixo, dá um círculo. Aqui também dá um círculo, só que dá um círculo maior, uhum. certo? Justamente porque depende da altura que tu tá pegando, né? Sim. Exatamente isso. Tanto é que a equação do paraboloide é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, Aham. se tu pega um z mais alto, tu pega, olha só, um círculo mais alto. Mais alto. Sim. Né? Aqui, se tu pegasse no z igual a 9, tu teria um círculo de raio 3. Se tu pegasse no z igual a 4, tu teria um círculo de raio 2. Pegou a ideia? Sim. Então, o que tu tens que fazer aqui é integrar levando em conta isso. Então, no princípio é isso. Tem só a expressão para a área, talvez seja até mais fácil do que ter que pegar a componente x e a componente y e z. Acho que isso aqui sai simplesmente fazendo uma integralzinha em x. Agora, 2. Um gráfico esquisito. Considera a função cujo gráfico. Então, podemos dizer que daí ele quer saber a derivada da função. Um valor. Bem, ele está dizendo que a derivada de f é o cara que está dentro da integral, né? Sim. Então, você teria que ver ali o valor até o menos 5 meios, né? Na primeira, na outra até o 3 meios, assim vai. Você teria que ver o gráfico da função, porque o gráfico daquela função é justamente a f zona linha. Porque a f zona linha é esse cara. Esse cara, claro, levando em conta esses limitantes aqui, né? Mas é o cara que está dentro da integral. Então, basicamente, é olhar o gráfico desse cara que já está aqui. Daí Uhum. verificar a questão de crescente, decrescente, etc. 3. Seja RR, função derivável, tá ok. De ser, então, f de π sobre 2. Bem, o que tu tens que fazer aqui é integrar essa integral, que vai ser uma integração por partes, né? E, Sim. e quando você integrar por partes, vai aparecer, né, quando você integrar esse cara, vai aparecer esse 1 meio de seno de x, só que mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é o f. F. Uhum. Daí você coloca o zero lá e vê quanto é que dá. 4. A integral definida é igual a, bem, aqui tem que resolver a integral. Essa é uma integral por substituição trigonométrica. Aí eu Até já não faço ideia. as próprias respostas aqui já indicam isso. Substituição trigonométrica, tu só tens que ver ali qual propriedade trigonométrica se encaixa melhor ao teu problema.
Por exemplo, a gente sabe que existe seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Uhum. Se tu Sim, passas o cosseno para o outro lado, tu fica, por exemplo, com seno ao quadrado igual a 1 menos o cosseno ao quadrado, certo? sim. Então, veja, um número menos uma coisa ao quadrado. É o que tu tens Uhum. aqui dentro. A Tá. coisa é a função trigonométrica. Então, por isso, quando tu olhas para um negócio desse, tu já tem que saber, poxa, é uma substituição trigonométrica. Eu só tenho que saber se eu vou usar a substituição do seno e do cosseno ou se eu vou usar da secante e da tangente. Mas aqui é do seno e do cosseno. 5. Qual é uma função integrável positiva? Blá, blá, blá. Sabendo que isso ali é igual àquilo, o volume do sólido obtido por revolução é o que é que tem que fazer aqui? Porque ele não diz qual é a função, né? Ele só diz a integral da função ao quadrado. Daí tu tens que lembrar que a equação do sólido de revolução tem a ver com isso, né? Com a integral ao quadrado. Isso aí, quando for para ver, a gente olha lá a teoria da revolução rapidinho. Bom. 6. Considere a integral definida. Muito bem. Considere a integral definida. Assinale a alternativa correta. Bem, aqui teria que resolver a integral. Uhum. Essa integral aqui pode fazer por somas parciais. Uhum. Essa aqui dá para fazer. Bem tranquilo até. Assim, nas faculdades que eu leciono, normalmente isso aqui é matéria de cálculo 1, né? Tipo, Resolver uma integralzinha. sério? Aham. Aqui a gente faz cálculo 1 somente até derivada. É Então limite vocês e não veem derivada. integral. Ah, vocês Não, não veem integral em cálculo 1, né? não. Daí complica. Bem, mas aqui é resolver uma integral por somas parciais. Por exemplo, essa questão até agora eu acho a mais fácil da prova. Isso aqui. Essa Sério? aqui também é fácil. Que outra que eu achei fácil? Essa aqui também, porque é só integrar. Normalmente integrar só, pega, integre. Pô, então beleza. Agora, quando tu tem que fazer uma interpretação, tipo a primeira, a segunda, Uhum. já é um negócio que pode complicar um pouco. Mas enquanto for só integre, é só saber integrar. O A que me, 5 também tem uma interpretação, por causa desse cara aqui. o que me complica, na verdade, por exemplo, nessa questão 6, é a questão do logaritmo não sei o que, desse ln. Porque eu não tive uma boa base de estudo em relação a ele, então quando ele já me aparece, eu já fico assim, assustada por não conhecer e não saber resolver. É tanto ln quanto exponencial, sabe? Não foi uma coisa passada para mim e simplesmente só foi jogada assim no meio, até mesmo no meio de cálculo 1, sabe? Eu não tive um pré-cálculo, onde eu estudei não tinha cálculo e nem nada, entendeu? A função logarítmica natural parece bastante exponencial também, tem que ficar esperto. Sim, exatamente. Uhum. Bem, vamos ver a próxima aqui. Bem, se o problema for só ln, eu te resolvo isso hoje já para ti. Vamos ver a 7. Considere a função. Daí tem um exponencial ali, um carinha ao quadrado dentro. De novo, é só resolver a integral, né? Só que essa integral é um pouquinho mais chata de resolver. Ela provavelmente também é trigonométrica. 8. Considere a integral. Essa aqui, muito mole. Essa aqui é a mais fácil da prova. Agora a gente vai para. Eu vou começar por essa a princípio. Tá bom. Vamos para a 9, a respeito das integrais impróprias. Ó, daí aqui já começa aquelas propriedades chatas, né? E daí tá falando sobre divergência, convergência. Isso aqui já é uma interpretação meio chatinha, que tem a ver com séries, né? Você já chegou a ver séries? Essa prova aqui não leva em conta as séries, mas essa questão tá levando. Um pouco estranha essa questão. Professor, nem sei o que seriam séries. Então deixa para lá. 10. Escolha uma das seguintes alternativas para. É porque, por exemplo, na faculdade que eu fiz, Uhum. séries vem junto com cálculo 2. Então na tua não vem séries com cálculo 2, mas vem integrais. Coisas que mudam de uma para outra. Escolha Uhum. uma das seguintes alternativas para o valor de A da área da região do plano delimitada pelos gráficos. Aqui teria que resolver uma integral de área, né? Uhum. Então já tem que fazer uma interpretação gráfica um pouco mais difícil. Mas essa aqui é bem, bem tranquila. A princípio, eu vou fazer esta, então. Pode ser? Pode ser. Então, se essa questão caísse agora para ti, tu não saberia nem como começar, é isso. Ó, calma. Deixa eu tentar pensar um pouquinho. Tá, só deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar as opções Tá bom. e para que fique melhor no quadro ali.
É bom que tu pense um pouquinho sim, senão acaba virando vídeo do YouTube. Se vídeo do YouTube fizesse as pessoas aprenderem, era todo mundo médico, era todo mundo engenheiro já, né? Sim. Tem que pôr a mão na massa. Aqui. Bem, eu vou te dar só uma dica. Aqui tem que fazer uma substituição simples. É aquela que chama uma coisa de U, e depois outra coisa vira o DU. Nossa, não, então eu já. Nossa, porque eu tentaria literalmente resolver a parte de dentro. Tá integral porque ela tá definida. Ai, professor, agora eu não sei, você me confundiu. Tem que chamar de U a parte de baixo. Como assim parte de dentro? Isso aqui tu ignora. Só se preocupa com isso no final. O que importa é É, isso aqui. então, isso, exatamente. Daí tem que chamar alguma coisa de U. Sempre que tu chama alguma coisa de U, tu tem que levar em conta que você tem que, quando for a substituição, né? A técnica da integral por substituição, que é o que a gente está fazendo aqui. Substituição. Quando você faz a integral por substituição, você tem que levar em conta que você vai chamar alguma coisa de U e você vai ter que derivar essa coisa para poder transformar esse cara também em U. Porque a técnica da substituição, ela é trocar todo mundo que tem X por U, ok? Entendi. Por isso que é substituição, o nome está substituindo por U. Só que, por exemplo, se eu chamo essa parte aqui de baixo de U, tudo bem, isso aqui já virou U, Uhum, tudo. Mas isso aqui ainda não virou U. sim. Então eu tenho que sempre fazer a minha escolha levando em conta que quando eu derivar, todo o resto vai ter que ser substituído também, ok? A Tá. lógica Mas é essa. eu, Essa é a lógica da conta, beleza? eu derivo o que eu chamei de U. Exato, você teria que derivar, você tem que derivar isso aqui. Você por acaso sabe qual que é a derivada de 2 mais 3 seno de x? Então, a constante ela sai, aí fica só. Nesse caso, seria 3 seno de x, seno se transforma em cosseno, Isso. mas a parte do 3 quando ele está acompanhado, ele. Porque tomba, mas cosseno de x, porque senão tem aquela. Né, de tombar o valor do A expoente do regra do x. tombo é quando tem elevado, né? Aqui não tem nada elevado, certo? Sim. Então o 3 sumiria também? Ficaria somente cosseno de x? Não, né? Ficaria 3 cosseno de x. Bem, eu acho que a gente tem que parar por aqui e estudar derivadas. Ai, meu E essa Deus. aqui já não dá para continuar se tu não souber, tá? Então, eu vou salvar isso Não, aqui. professor, continua. Não tem como. Se tu não sabe a derivada do seno, não tem como continuar. A gente vai começar a derivar. Deixa eu abrir minha apostila de cálculo 1. Existem algumas coisas que elas são necessárias. Uhum, Tem como fazer uma integral se não souber as derivadas mais simples. A gente vê as derivadas rapidinho aqui. Aí, se você souber derivar, integrar sai mais fácil. Beleza. Ó, claro, tem um monte de teorias derivadas e tal, mas eu não estou preocupado com isso nesse momento. Eu estou preocupado com as regras de derivação. As regras você tem que saber de cor. Cor e uhum, salteado. Aquela função que apareceu para você derivar ali, ela tu tem que olhar e saber já. Não é uma, eu não estou falando frescura, é um fato mesmo. Tem coisas no cálculo, né? Ainda mais os próximos cálculos que você vai fazer que é obrigado a decorar, não tem jeito. Eu estou te enviando dois PDFs, um com uma apostila, que tem toda essa teoria de cálculo 1 aí, que também explica integrais no final, e uma tabela onde tem derivadas e integrais. Pelo menos até a derivada integral 5 assim, tem que saber de cor, todas. tá. Eu vou passar as principais aqui, uma breve explicação. Regras de derivação, beleza. Então, primeiro, derivada da constante. Assim, ó, tem que olhar para uma constante e saber na hora o que acontece com ela numa derivação. Não tem Sim. conversa. Uhum, Uma constante sozinha, ou seja, somando ou subtraindo alguma coisa, ou seja, que não está acompanhando algo multiplicando ou dividindo, sim, quando você deriva a constante é zero. sim. Por quê? Porque a derivada ela tem essa regra que tu pode quebrar a tua função, se ela está somada, nas derivadas das coisas somadas. Então, lá naquele caso, tu tinha que pensar só naquele número
que estava na frente ali. A derivada daquele número é zero. Então, por Uhum, exemplo, tem a função 10. Quem que é a derivada de 10? É zero. uhum, Acabou. Derivada de constante é zero porque derivada é uma taxa de variação. Então, qual é a taxa de variação de uma coisa que não varia? É zero. uhum. Sim. Muito bem. Agora a regra da potência. Pelo que tu estava ali se confundindo com um tombo, é o seguinte: se tu tem uma função que é um x, que tu consegue identificar que é um x elevado a n, x elevado a um número, a derivada vai ser esse número vezes x elevado a n menos esse menos um, Uhum, ok? Muito bem. Então aqui nós temos alguns exemplinhos. Se tu tem ali, se tem x elevado a 7, o 7 cai, 7 é menos um em cima. uhum. A derivada de x é um. Bem, ele colocou isso aqui na regra do tombo. O motivo é o seguinte: se a tua função é x, x e x elevado a um é a mesma coisa, certo? Sim. Então, quando tu deriva pela regra do tombo, um cai, que multiplica um menos um. Um Vai menos ficar um é bom. zero. Uhum. E x elevado a zero É. é um, certo? Uhum. Então vai ficar um vezes um. Muito bem. Ótimo. Mais uma regra feita. Derivada do produto de uma constante por uma função. Também foi algo que apareceu ali que tu não tirou de letra. Seguinte, quando tu tem uma função, uma Como coisa que tem constante. x, ou um Aham, seno, um cosseno, um ln, uhum, um exponencial, qualquer coisa, está multiplicado por uma constante, você pode jogar essa constante para fora e se preocupar com a derivada só da função. Aqui ele faz isso com, com funções polinomiais ainda, mas pode fazer com seno, com cosseno, com ln, não tem segredo. sim, Então, tu derivas aqui só o x a quarta, o 3 fica ali multiplicando. Então, quem que é a derivada do x a quarta, né? Só do x a quarta é 4x ao cubo. sim, 3 vezes 4, 12. A gente tem 12 aqui. E o mesmo vale também para constantes que dividem. Multiplicar ou dividir vai funcionar da mesma forma, beleza? sim. Vai ficar ali embaixo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Pronto. Aqui. Derivada da soma é diferença de funções. Professor, Que rapidinho, mas o que eu, tipo, a parte da constante com a função, por exemplo. A função, por exemplo, cosseno de x e tudo mais, eu mexo no x dela, por exemplo, se fosse cosseno de x ao quadrado, aí esse quadrado ele também cairia para frente do cosseno? Essa é, tipo, que eu não a gente consigo. já vai chegar lá. Tá. Derivada da soma é derivada da diferença de funções. Uhum, Se você tem uma função que você consegue identificar que é a soma de duas funções, e você está ali derivando essa soma de duas funções, isso aparece ali, né? Como apareceu no nosso caso agora há pouco. uhum, Você pode fazer a derivada de um mais a derivada do outro. uhum. Daí você usa as técnicas necessárias para derivar cada um dos casos. Por exemplo, aqui, me diz uma coisa. Esse aqui é um teste que eu faço com todos os meus alunos. Se essa conta aparecesse para você na prova, derive isso, valendo nota. Você conseguiria fazer? Seria fácil ou difícil? É, eu acho que seria mais ou menos, mas só mais por conta da 6 raiz ao cubo de x. Porque os outros dois elementos seria fácil. Tipo, eu poderia fazer a derivada deles separados, e aí eu encontraria que a derivada de 7 é zero, aí a derivada de 3x ao quadrado vai ser 6x. Calma aí. 2 vezes 3, 6. Vai ser 6x, e aí o que me complicaria seria a parte das 6 raiz. Você sabe que você pode reescrever a raiz como uma potência fracionária, né? Sim, que aí é elevado a menos, né? Não, é elevado a uma fração, fracionária. Ah, sim, aí só inverte, aí seria tipo um terço, né? Exato, isso mesmo. Muito bem, gostei do que eu ouvi agora. Então eu vou querer que você faça essa derivada num papel e me mande uma foto do passo a passo todo que tu faz, tá bom? Como se tu estivesse fazendo uma prova, tá bom? Tá bom, Preciso disso. Daí eu preciso ir no banheiro também. Aí tá na bom, volta você já me manda uma fotinho de como ficou a sua continha. tá bom.
Voltei. E aí, como é que vai a derivada? Já vou te Mas, mandar foto. Não sei se acertei, não sei, porque às vezes a minha cabeça ela falha em relação a, como fala? Em relação a, tô te mandando a foto. A matemática básica em errar, tipo, algumas coisinhas, mas eu acho que eu não errei, não. Ainda mais quando eu beleza. tô sob pressão. Não, mas eu fui até no banheiro para tu não ficar sob pressão. Mas se eu, que você está me pagando, te coloco pressão, imagina uma prova, então. É, então, Tem que eu lidar com fico bem isso antes de nervosa. lidar com a matemática. Infelizmente, tem que ter sangue frio em alguns momentos para ser uma engenheira, né? Muito. Imagina tu fazendo um prédio lá e, né, ai meu Deus, mas se eu errar a conta, a criança vai cair do prédio e tal. Não tem como, né? Exatamente. Vamos ver o que você fez aqui. Beleza, daí você derivou essa parte, daí caiu, daí subtraiu. Certo, certo, tudo certo. Isso, perfeito. Ah, então vamos continuando. Deixa eu pegar aqui. Essa é a regra do. Foi a regra da soma, né? Agora vamos ver a regra do produto. Uhum, Já ouviu falar da regra do produto? A regra do produto é o seguinte: se tu tens uma função que é a multiplicação de duas funções, você pode verificar isso, né? Você olha, eu vejo a multiplicação de duas funções aqui. Então você pode fazer o seguinte: você faz a derivada da primeira função vezes a segunda normal mais a derivada da segunda função vezes a primeira normal. Ok? Você olha para sua função e quebra ela em pedacinhos menores, o que costuma facilitar para resolver o problema, né? Por exemplo, essa função aqui, né? Você consegue ver claramente aqui que tem duas funções, né? sim, x ao Ah, quadrado. professor, mas a gente poderia juntar as potências ali? Sim, poderia, mas aqui nós estamos só fazendo um exercício, né, para aprender. Uhum, Então, porque base igual, você pode somar os expoentes. Então, daria para somar os expoentes, mas não vamos fazer isso agora, vamos fazer isso depois. uhum, Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. A derivada da primeira é 2x, isso é uhum, normal. A derivada da segunda é 1 meio, que multiplicará x elevado a menos 1 meio. Só que o x elevado a menos 1 meio, agora sim a coisa do sinal, você pode jogar para baixo. Então, o x estava em cima, foi para baixo, tá vendo? uhum. E como era 1 meio embaixo, né, tu colocou a raiz e pronto. Daí ficou isso, isso aqui já vale como uma resposta. Entendi. Só que daí, curiosamente, né, se você juntar as potências agora, você consegue juntar e fica desse jeito. Óbvio, né? Óbvio, porque você já poderia ter feito isso antes, né? Então já poderia ter juntado aqui em cima antes, deixado desse jeito. 2 mais um meio é 5 meios. Uhum, E daí você faz direto, né? A regra do tombo. Mas ali era só para treinar a regra do produto. Muito bem. sim. Bem, vamos ver se tu faz uma regra do produto rapidão. Aqui para nós. Vamos lá. Rapidalhos. X ao cubo vezes x ao quadrado mais um. Será que tu consegue fazer essa derivada? Calma aí. X ao cubo, x ao quadrado mais um. Se não conseguir, não tem problema, eu facilito. Vamos lá. O senhor falou a derivada do primeiro. Eu coloco a regrinha aqui para você, não se preocupe. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar até essa aqui menorzinha, mais bonitinha. Tá bom. Beleza. Quando eu peço para os meus alunos fazerem cálculo, eu costumo deixar eles fazendo sem eu ficar tirando dúvida, né? Porque se eu ficar respondendo, professor, é isso, aquilo, professor, daí vai chegar na hora da prova, eu não vou estar lá para dar um empurrão, Sim, ou para começar. As duas piores coisas para vocês é não ter ninguém para dar um empurrão e não ter ninguém principalmente para começar, né? Então por isso que sim. tu tem que começar sozinha, que tu já sabe que é a regra do produto, né? Mas mesmo assim, vai lá. Tá. X.
Nossa. O senhor quer que eu te mande a foto também? Exatamente. Eu acho que essa eu errei, hein? Mas tudo bem. Tô aqui pra aprender. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. A derivada da primeira é 3x ao quadrado, vezes a segunda normal. Mais a derivada da segunda, bem, a derivada da segunda não é x, é 2x, né? Ah, é. Daí ficaria 2x a quarta aqui, daí 2x a quarta mais 3x a quarta seria 5x a quarta. Tirando isso, tudo certo, beleza? Aham. Beleza, vamos para a próxima. Opa, não é isso aqui. Agora, teorema do quociente. A regra do quociente. A regra do quociente é bem parecida. Veja, é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Perceba que esse menos acompanha a derivada do de baixo, tá bom? Então, a parte do derivada do de baixo tem que estar com esse negativo, entende? Tá. Veja que na parte da soma não importa, né, a ordem que tu faz Sim. aqui, porque é soma, né? Soma Aham. não muda nada. Mas aqui vai importar porque tem um sinal diferente. Tudo isso dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Ótimo. Então, de novo, é só pegar as pecinhas e fazer, né? Uhum. Por exemplo, eu vou fazer esse aqui. Vou colocar lá. Que ali tem um errinho. Muito bem. Então, eu tenho que primeiro identificar. Bem, primeiro eu tenho que escrever a regra. Uhum. Eu tenho uma função que eu identifico, que é uma função dividida por outra. Então, a derivada vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. E agora eu identifico, então, para fazer bem passo a passo aqui, depois é só juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Quem que é g? X ao quadrado mais 2. Quem que é a derivada de g? 2x. Pronto. Quem que é h? H é 3x menos 1. Quem que é a galinha? Popó, popó. É 3. Muito bem. Então, agora que eu fiz tudo isso, é só colocar as pecinhas nos seus respectivos lugares. Uhum. Então, quem é a G'? A G' é 2x. Quem é o H? O H é 3. X menos 1. Muito bem. Quem que é a galinha? É 3. Quem que é o... Ó, veja que eu estou colocando parênteses onde tem coisas que somam, né? Porque tem que multiplicar todo mundo, né? Sim. Se erro, o prof da USP vai... Nem vai mais nem olhar para tua prova se tu cometer esse erro. Tá. Então, cuidado. Muito bem. Coisas que a gente pega com o tempo. Eu também esqueço às vezes, né? Mas uma coisa é esquecer, outra coisa é não saber, né? Uhum. Então, são coisas bem diferentes uma da outra. Então, muito bem. Daí aqui já está certo, isso aqui já vale como resposta, mas se tu quisesse fazer uma multiplicação, pode deixar simplificado, né? De Sim. modo geral, não precisa, porque tu nunca vai conseguir cortar com a parte de baixo. Então, Sim. não precisa. Ô, Nunca é uma professor, palavra forte, mas de modo geral, nunca. Diga. se eu chegasse, então, por exemplo, numa prova, eu já ficaria desesperada se eu não encontrasse essa solução lá, por exemplo, nas alternativas. Mas aí o caminho mais correto, então, seria tentar simplificar para tentar chegar numa resposta igual da alternativa, né? Não quer Pois dizer é, que a minha né? resposta é errada, né? Como tem alternativas lá, né? Você teria que mexer na sua resposta até chegar nela, exatamente. Tá. Dificilmente, quando você chegar numa resposta, vai ser exatamente a da alternativa. Dificilmente. Oh, Deus. E tem que simplificar muito, né? Fazer muitas simplificações algébricas. Ele nem sempre vai seguir o caminho que tu seguisse, né? Tá E às bom. vezes até tem respostas que são iguais, mesmo diferentes. Ou melhor dizendo, vamos recapitular. Elas têm a mesma resposta, elas são a mesma coisa, mas escritas de formas diferentes. Isso acontece muito quando você vai escrever planos, coisas assim, né? No Hum, cálculo 2 às vezes tem isso. Mas depois a gente se preocupa com isso. tá. Entendeu a ideia aqui? Acha que sabe Sim. fazer? Sim. Então eu vou pôr uma bem rápida para tu fazer aqui. Tá.
Se tu sabe as regras principais, a gente já consegue ver hoje ainda sendo cosseno, tangente, exponencial e logaritmo. Tá. Então, vamos lá, deixa eu pôr uma bonitinha aqui para ti. X ao cubo mais 3, dividido por x ao quadrado mais 1. Beleza? Uhum. Beleza? Então faça aí bem bonitinho, como se estivesse fazendo uma prova. Tá, E me mande a fotinho para eu entender o passo a passo. tá bom. É que assim, na matemática, às vezes, você tem formas diferentes de expressar uma resposta. Por exemplo, quando tu vai falar de retas, ou melhor, de retas. Tem a equação paramétrica, tem a equação simétrica, tem a equação reduzida, tem a equação fundamental, tem a equação cartesiana. Entende? Uhum, Tem muitas equações diferentes que uhum, representam a mesma reta. Então, pode ser que na prova tu esteja lá escrevendo a tua equação paramétrica da reta, uhum, mas as opções são cartesianas. Daí tu não tá errado, tu só tá escrevendo de uma forma completamente diferente. E não tem nada que você possa fazer numa equação paramétrica, algebricamente falando, que transforme ela numa cartesiana. uhum. Entende? Então, tem que cuidar com isso. Ok, consegui entender. O principal na graduação é você ter confiança no que você está fazendo. Se não tiver confiança, não vai dar certo. Por Sim. quê? Porque eu digo isso por exemplo próprio. Quando eu estava na graduação, eu era um bom aluno até, só que eu não tinha muita confiança em mim mesmo. Daí eu fui fazer uma prova, daí, pô, não chegava nas respostas, ou melhor, eu chegava na resposta, mas eu tinha uma menina na minha turma que eu achava muito inteligente, e a questão dela estava muito maior que a minha. Eu pensei, quem tá errado sou eu, mas Sou no fim eu. quem tava era ela. Entendeu? Sim. Eu entendo, porque às vezes eu já passei muito por isso. Ah, o meu Pois estado é. de comparação, ele é muito grande, e ele me frustra muito, sabe? Não E me adianta se bloqueia comparar. também. Um professor para mim, eu também era de me comparar muito, daí o professor chegou para mim e falou: Samuel, tu não tem que se comparar com quem tá do teu lado. Tu tem que se comparar com quem tá na frente de ti. Eu me Uhum, comparava muito com meus colegas, e mais os caras que estavam na minha frente. Daí as coisas começaram a andar. uhum. Vou tentar, preciso aplicar isso também em mim, porque, É olha, até nova ainda, são coisas que a gente aprende com o tempo. calma aí, 2x. Não, o senhor disse que não precisa simplificar, né? Então, pode Não deixar precisa, ele. pode me enviar do jeito que tu tiver aí. Tá bom. Pronto. Vamos ver. Ahn, Aqui você chamou de G, ali você chamou de H. Isso. G' vezes H, menos G vezes H' sobre H quadrado, perfeito, os sinais estão certos, daí você derivou, daí ficou bem simples, porque eram coisas assim, e daí você deixou ele vezes ele mesmo. Beleza, tudo certo, perfeito, nota 10. Ótimo. Agora, ah, vamos continuar. Vamos falar da regra da cadeia. Era isso aqui que tu estava me perguntando. E se tivesse um x ao quadrado dentro do seno? É isso. É isso aqui que tu estava me perguntando. Se chama regra da cadeia, como se resolve o problema dessa Hum, situação que tu falou. Tem que pensar o seguinte, assim, poxa, olha que desgraça essa conta. Eu saberia resolver se fosse simplesmente a raiz de x. Mas como uhum, é raiz de 5x mais 2, eu não sei resolver. Então a ideia é você pensar o seguinte, eu tenho que pegar e escrever de uma forma que eu consiga resolver, fazendo uma substituição. Então, essa é a ideia que nós temos que ter aqui, fazer uma substituição por algo que deixe a conta mais bonita, vamos dizer assim. Então, no caso, é chamar isso aqui tudo de U. Porque se fosse raiz de U, eu saberia resolver. Então está aqui, raiz de U. Isso você resolver.
Isso é simplesmente a regra do tombo, certo? Sim. Isso. Beleza. Só que o que que acontece? Agora você tem que derivar tanto isso que você chamou de U, quanto a sua nova função que agora depende de U. Muito bem. dy du. Quem que é a derivada dessa parada? Já vimos hoje, né? 1/2 da raiz de U embaixo. Uhum. Quem que é a derivada desse maninho aqui? 5. Muito bem. Agora o que que eu tenho que fazer? Eu multiplico esses caras. A regra da cadeia, chain rule, é a regra do encadeamento, melhor dizendo. Porque você encadeia as derivadas que você cria na definição da sua função, que nem ele fez aqui, ó. Coloca elas multiplicando, até porque se você multiplicar, corta esses caras e sobra justamente quem você quer, que é a derivada desse cara em termos de x. Certo? Ah, dy dx. Ah, Sobrou justamente esses carinhas aqui. Então, entendi. claro que você não vai simplesmente cortar, porque seria meio maluquice. O que você vai fazer é pegar esse cara, colocar aqui e multiplicar por ele. Uhum. Então, uma vez que você multiplicou, é só substituir finalmente o que era o U por X, né, esse cara aqui, e já era. E aí Beleza? eu consegui. Aí já era. Então, eu vou fazer uma aqui, e depois eu vou te deixar uma de tarefa para você me mandar, para eu ver se você pegou a ideia, porque não vai dar para nós fazer tudo agora. É o seguinte, digamos que eu tivesse essa conta aqui, f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1 à sétima. Né? A pessoa extremamente desatenta, ela faria 7 vezes a multiplicação aqui, né? Sim, Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Tu ia ficar o dia inteiro só fazendo essa multiplicação, entende? sim. Não é o que nós queremos. Nós queremos olhar e pensar, poxa, se fosse simplesmente u elevado à sétima, eu saberia responder na hora pela regra do Tô. tombo, né? Isso. Uhum. Então eu vou chamar de u quem está ali dentro. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1. Esse é meu u. Eu já gosto, porque eu sei que eu vou precisar de já pegar e derivar, entendeu? Já derivo já. Então aqui bem fácil, né? 3x ao quadrado mais 6x. Agora então eu não tenho mais um f de x, eu tenho uma f de u. A minha f de u é u à sétima. Isso aqui eu também derivo. Agora é um df, porque minha função era um f, antes ela era um u, por isso que ficou u aqui. Uhum. Mas agora ela é um f que depende de u, né? Então, eu também. Quem que é? 7u à sexta, né? Sim, Bem, mas eu não quero nem o du dx, nem o df du. Quem eu quero é o df dx. Eu quero a derivada desse cara em termos de x, certo? Então, sim. eu quero df dx, que pode ser escrito como a multiplicação do df du pelo du dx. Uhum. Eu simplesmente cortaria aqui e sobraria quem eu estou interessado. Então, eu vou ter simplesmente que pegar esses caras e multiplicar, né? Tomando cuidado de novo de pôr parênteses. Uhum. E agora, como eu quero a resposta do df dx, eu tenho que trocar o u por x. Quem é o u? O u é esse cara todo aqui. Este cara está elevado. A 6. Exato. E este carinha continua aqui. Beleza? Então aí, pronto, derivado pela regra da cadeia. Um Sim. exemplinho de polinômio que você passaria o dia inteiro fazendo, se fosse para fazer o v. Pegou a ideia? É claro que existem muitas outras funções, muitas outras situações, né? Que Uhum. só com alguma prática, mas, poxa, em uma aula só a gente já viu tudo isso, né? Sim. Fizemos uma breve revisão da sua prova, aprendemos todas as técnicas de derivada, agora é só aplicar para as funções especiais, de seno, cosseno, tangente, exponencial e logaritmo. Sim. Ok? Isso aí. Então tá bom, bem. Eu vou te mandar o que a gente fez aqui, logo que o vídeo estiver pronto, eu também te mando, beleza? Tá bom, Só te professor. peço que me avalie antes para eu poder deixar registrado que teve aula e tal, e eu vou te mandar o link para tu me avaliar, beleza? Ah, tá, que eu já ia falar onde que Não faz se isso. preocupe, aqui é precaução total. Então tá, a gente se fala. Tchau, tchau.